streaming mudou tudo, desde o consumo até a produção e o financiamento do audiovisual. Mas quem decide o que chega até a gente e o que desaparece do catálogo são as mesmas poucas corporações globais. Agora, o Congresso se prepara para votar o projeto de lei que pretende regular o streaming no Brasil. A proposta cria a Condecine Streaming, uma contribuição para o desenvolvimento do audiovisual nacional. Plataformas como Netflix e Amazon Prime pagariam 4%. Já aquelas com conteúdos gerados pelos próprios usuários, como TikTok e YouTube, pagariam 2%. O texto, apresentado pelo deputado Dr. Luizinho, do PP, mudou pontos centrais da proposta original. Reduziu taxas, ampliou deduções e permitiu que as próprias plataformas usem até 70% do valor da contribuição em investimentos diretos, inclusive em produções próprias. A Ancine e entidades do audiovisual brasileiro alertam. O novo texto ameaça a soberania cultural e o futuro da produção independente no país. No BDF Entrevista de hoje, Tiago Guimarães, do canal Hora Tiago, ajuda a entender o que está em jogo na nova lei do streaming e como essa regulação pode mudar o futuro do audiovisual brasileiro. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Muito obrigada por estar aqui com a gente para mais um papo sobre temas atuais, sempre com a pegada popular, que é a visão, né, aqui do Brasil de fato. Hoje a gente fala sobre regulação do streaming, esse tema um pouco difícil de navegar, mas eu tenho aqui comigo uma pessoa que vai ajudar a gente nessa missão. Tiago Guimarães, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, viu, Tiago? Obrigado por me receber, Luana, de novo. Prazer estar aqui com você. Prazer, Tiago é o convidado do programa de estreia desse formato e volta agora para a gente falar de streaming, de regulação. Você que é um comunicador que está sempre tentando trazer esses temas de uma forma fácil para a população entender. Esse é um assunto que, apesar de ser muito importante e urgente para a cultura do nosso país, não está sendo debatido publicamente de uma forma ampla. Então essa é a nossa intenção, a intenção da nossa conversa hoje. Tiago, eu queria começar falando do terreno que a gente está pisando agora, né? Entender o streaming de uma forma geral, assim, que surgiu como essa grande promessa de liberdade, de comodidade, até de descentralização, de ruptura, né, de tudo que a TV tradicional representava, e hoje a gente vê que não é assim, estão se criando novos parâmetros, novos acúmulos. Queria que você ajudasse a gente a começar essa conversa entendendo esse terreno complicado que a gente já está pisando. Legal. Eu venho trabalhando com a ideia de que o streaming ele não é uma coisa separada da TV, não é uma coisa separada dos veículos tradicionais. Nenhuma dessas plataformas que surgem nas nossas vidas nos últimos anos com esse discurso de inovação é propriamente uma reinvenção da roda. A gente pode até falar em inovação, em algum tipo de mudança, ou grandes mudanças, mudança de hábito, mudança de consumo, mudança da forma de produzir, mudança do aparato tecnológico, mas elas não são uma reinvenção da roda. Na verdade, a história mostra, né, nos últimos anos, que elas vão se tornando aquilo que elas estão tentando criar uma disrupção. Então, o streaming hoje está cada dia mais parecido com um canal de TV a cabo, ou um serviço por assinatura de TV. O streaming hoje ele já tem transmissões lineares, o streaming hoje ele já tem propaganda, muita propaganda, o streaming hoje ele já transmite jogos, campeonatos esportivos, o streaming ele é muito parecido com a TV, né? Então, você precisa de pacotes, né? Você assina pacotes de assinatura, então você assina uma plataforma de streaming X lá, e aí você vê que tem um filme disponível, ele fala assim, esse filme está disponível no pacote Plus, não sei o que lá. Ele vai lá e usa uma outra coisa para você assinar um pacote a mais de assinatura, igualzinho a TV a cabo faz. Então, não há muita diferença do serviço que é prestado, né? A gente tem um aparato tecnológico como algo que muda, né, nesse sentido, mas a diferença do serviço em si não é tão grande. O que acontece, né, se a gente for pensar nos últimos anos, né, o que aconteceu, esse PL do streaming que tá sendo discutido agora, ele é de 2017. Então é um projeto de 2017, faz quase 10 anos que isso estava sendo discutido. Só que o cenário de mídia em 2017, o próprio streaming em 2017 era bem diferente do que era hoje. E o que mudou? Muita coisa, né? Então, em 2017 a gente estava vivendo o governo Temer no Brasil. Em seguida, a eleição do Bolsonaro.
Esse período para o Brasil foi um período de sucateamento de política pública para o audiovisual. Esse foi um grande marco do audiovisual brasileiro. Então a gente tem a extinção do Ministério da Cultura, a gente tem cancelamento de editais, a gente tem própria verba do Fundo Setorial de Audiovisual sendo realocada para outras áreas do governo, diminuição mesmo, uma grande redução de editais, que é o que fomenta o audiovisual independente no Brasil. Então, de repente, você vê um cenário de terra arrasada, assim, né, para quem estava trabalhando com audiovisual, né, num cenário de pós-anos 2000, né, de criação da Ancine nos anos 2000, em 2011 vem a Lei da TV Paga, uma série de políticas públicas que vão dando estrutura para a gente trabalhar com audiovisual no Brasil, para se fazer cinema no Brasil. De repente, você não tem mais, muita coisa deixa de existir, e nesse contexto, vem o streaming com essa promessa de inovação. Não só com a promessa de inovação, mas com um discurso de diversidade, com um discurso de fomento, com um discurso... Exato, e de muita opção, né? Então você pensa, tem mais opção, vai ter mais gente trabalhando, vai ter mais brasileiro empregado. Não é isso que está acontecendo, né, Thiago? Não é mesmo. Inclusive, a situação está bem difícil para quem trabalha com audiovisual, para quem vive disso, paga as contas trabalhando com audiovisual, a coisa está bem difícil. E o streaming ele surge justamente nesse contexto. Como a política pública estava no processo de sucateamento, para quem trabalhava com isso, de repente, agora eu vou ter que fazer série de streaming, vou ter que fazer filme para streaming, vou ter que trabalhar para o streaming para sobreviver. E nesse primeiro momento, essas plataformas, essas empresas, elas fazem o que todas essas plataformas fazem quando elas chegam num país, assim, principalmente país do sul global. Se a gente pensar nos aplicativos de transporte, por exemplo, a maneira como eles chegaram aqui no Brasil, com preços muito convidativos, né, com a aguinha lá para você beber. Então, chega nesse momento com muito investimento, né, com muito dinheiro. Agora tem dinheiro, agora eu vou poder fazer acontecer, eu vou poder construir a minha ideia, vou poder fazer o meu filme e tudo mais, assim. E aí, quando chega a vida real, bate na porta, a gente vê que o que está acontecendo, na verdade, é que são empresas estrangeiras operando no Brasil à margem da regulação. Essa é a grande questão. A margem da regulação, a margem todas as... Então, assim, você tem um setor inteiro que está regulado, né, através de todos os processos que foram construídos aqui no Brasil nos últimos 20 a 25 anos, com os devidos tributos, com as questões trabalhistas, com seus problemas, mas ainda tendo que se comprometer ao mínimo, assim, contribuindo para a Condecine, principalmente, né? Então a gente tem esse tributo que todo o setor do audiovisual contribui, né? Paga de diferentes formas, então desde uma emissora de TV gigantesca até uma pequena produtora. Você tem que pagar essa contribuição para o cinema, para o desenvolvimento do cinema, e você tem um setor inteiro que chega novo aqui e não contribui em nada. Não contribui em nada. Uma forma totalmente assim, nova nesse sentido. Por exemplo, vem aqui o exemplo que você também já discutiu, Thiago, do filme Homem com H, né? Uhum. Que foi um sucesso recente, estava nos cinemas, e aí de repente esse filme sai do cinema para ir pro streaming, e a gente que tá em casa, não foi no cinema, fala, nossa, que coisa ótima, agora eu vou ver o filme no sofá da minha casa, pela plataforma. Só que tem toda uma cadeia aí por trás que é alimentada, né? Uma formação de público, dinheiro de ingresso. Então também tem um impacto muito grande da forma de funcionar do streaming no nosso audiovisual e para onde esse dinheiro está indo, né? A cota de tela, que é uma coisa super importante, é ótimo você mencionar isso, porque a gente tem a cota de tela nas salas de cinema, mas desde a lei da TV a cabo de 2011, a gente tem cota de obras brasileiras na TV a cabo. Então, uma emissora de TV a cabo, ela tem que ter uma porcentagem de obras brasileiras ali disponibilizada. Tem que exibir filme brasileiro. O SBT tem que exibir filme brasileiro. A TV... O Multishow tem que exibir obra brasileira. Assim, todo mundo tem que exibir obra brasileira. E aí o streaming, ele chega aqui, ele não tem. Assim, ele não tem esse compromisso porque não precisa, está operando à margem, não está regulado, não é reconhecido como um serviço por assinatura. Enfim, opera à margem da regulação e não se compromete com né, o que todo o setor se compromete. Então, o que a gente tem nesse contexto? Uma concorrência desleal, no mínimo. A gente tem uma série de outras coisas também, mas a gente tem, no mínimo, uma concorrência desleal.
E a gente tem uma outra questão também, que é a questão de direitos autorais e patrimoniais. Então, assim, não há esse compromisso de você remunerar o criador, de que o criador, o roteirista, o diretor, as pessoas que criaram aquele produto, que eles sejam remunerados baseado na porcentagem de autoria que eles têm ali naquela questão. Você vende ali o conteúdo, a plataforma compra, isso é um original Netflix, por exemplo. É isso que acontece e aí a pessoa não tem mais direitos Exatamente. ali. Então, se você pensar, por exemplo, La Casa de Papel, que é uma série que é super conhecida e famosa e tudo mais, espanhola. Na verdade, ela não é espanhola, porque o direito de patrimônio não é da Espanha ou dos produtores espanhóis que trabalharam naquela obra. O direito patrimonial é da plataforma de streaming. E nesse contexto, né, e é isso que é importante a gente mencionar, nesse contexto de política pública sucateada, essas plataformas, essas empresas estrangeiras, grandes corporações, elas chegam aqui e elas impõem os seus contratos de licenciamento, onde todo quem tem o direito de dizer como é que vai ser esse contrato são essas empresas. Quem tem o poder de dizer como é que vai ser e como é que não vai ser são essas empresas. Até porque elas já dominaram o mercado. Até porque elas já dominaram o mercado. Então, assim, você quer fazer uma série, do Prime, do HBO, de qualquer outro desses catálogos, o contrato é esse. Ah, não quer? Um beijo, boa sorte. Procura aí, vai atrás de edital agora, então não tem edital mesmo. Então você percebe que você vai se criando um contexto de concentração de poder midiático, de concentração de poder de distribuição, de concentração de poder de estrutura mesmo, de quem é que tem a estrutura física de exibir, de distribuir. Então, olha que interessante, né? Concentração midiática sempre foi uma discussão fundamental quando a gente fala de TV, das TVs tradicionais. Justamente esse streaming, essa inovação vinha para acabar, né, ou mudar isso, e a gente vê que é a repetição das mesmas histórias, né? Então a gente continua tendo uma grande concentração de mídia, e a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Thiago, da gente começar a entrevista, que também é uma questão de plataformas brasileiras, né? Que é um modelo de negócio que mesmo sendo uma plataforma brasileira, também financiando conteúdos brasileiros, acaba também prejudicando a produção independente, faz parte desse conglomerado, dessa mesma acumulação, né, de mídia. Exato, porque a gente vai ter... O Brasil tem várias plataformas de streaming, que a gente nem fica sabendo, mas a gente tem Itaú Cultural Play, a gente tem uma série de plataformas menores que estão ali, mas que elas não estão em pé de igualdade, assim, elas não estão em condições de disputar com o Prime Video, com Netflix ou com todas essas outras empresas, assim, elas estão num lugar bem diferente, assim. E a gente tem o contexto hoje onde a própria TV a cabo, ela já está migrando para o digital. Então, o presidente Lula assinou em agosto o decreto da TV 3.0, que é um movimento extremamente importante que está acontecendo agora no Brasil e que também não está sendo discutido amplamente com a seriedade que esse assunto demanda, né? Então, a previsão é que essa TV, que é chamada de a TV do futuro, seja implementada no ano que vem, a tempo da Copa. E eu não sei se você lembra, mas o ano da Copa também é ano de eleições. Então assim, a gente tem um contexto de TV 3.0 que a gente não entende muito bem o que é, mas em resumo, a gente não, assim, o grande público não tem muita noção do que está acontecendo, mas os especialistas estão extremamente percebendo todo esse movimento, que é as próprias emissoras de TV, elas estão migrando para o digital. Então, a gente vai ter um momento, o que vai acontecer na prática é que a interface da TV que a gente conhece, da TV aberta, da TV a cabo, da TV por assinatura, ela vai acontecer através de aplicativos. Então, em um dado momento, a gente não vai mais ter diferença entre um canal de TV por assinatura e um streaming. Hoje já não é assim. Porque a gente vai lá, se você pegar uma dessas operadoras de TV a cabo que a gente já tem acesso hoje em dia, elas já estão plenamente inseridas no contexto de streaming. Então, o que está acontecendo? Com um projeto que não dialoga com essas transformações ou que deliberadamente não olha para o outro lado quando a gente fala sobre esse tipo de problema, essas empresas elas estão virando plataformas de streaming num contexto onde um projeto de lei está sendo discutido, está sendo votado, que vai abrandar
muito, tanto em tributação quanto em cota de conteúdo, em uma série de questões, vai abrandar toda a questão financeira mesmo, assim. De repente, se essas empresas, se elas migrando para o digital, elas pagam muito menos impostos, elas pagam muito menos tributos, elas têm uma série de regulações ali que são muito mais brandas. A gente está falando de uma regulação muito mais branda, a regulação do streaming hoje, assim, então, o projeto que está sendo votado. Então, de repente, não faz mais sentido essas empresas serem canais de TV, elas já são canais de streaming já. Não tem mais diferença entre uma coisa e outra. E aí a gente vai ter uma contribuição ali da Condecine, que é o que fomenta o cinema independente hoje, extremamente reduzida. A gente vai perder a gente vai perder esse aparato que é extremamente importante, que funciona. A gente perde cota de tela, a gente perde o fundo setorial de audiovisual, essas coisas vão se tornando redundantes. E isso não é um acidente de percurso. Isso está sendo desenhado dessa forma, porque é essa disputa que está sendo, vamos dizer, disputada no contexto da mídia no Brasil, né? No contexto de empresas estrangeiras agindo aqui no Brasil em prol de transformar a nossa cultura em produto de exportação meramente. É importantíssimo, né, falar disso, até para a gente entender o que está por trás desse PL. Thiago, eu queria destrinchar alguns desses números. Você falou das taxas, né? Então, só para a gente contextualizar para quem não está acompanhando, né? Esse PL que está para ser votado, enquanto a gente discute aqui, né? Enquanto a gente grava essa entrevista, ele cria o Condecine Streaming, que é essa contribuição que você contou para a gente, uma contribuição que vai fomentar o audiovisual, né, brasileiro, que vai para o fundo setorial do audiovisual e que fomenta a produção independente, que é a semente de muitos sucessos que a gente vê hoje, né, e que movimenta, de fato, muitos trabalhos. E aí, você já falou da importância dessa contribuição. E aí, olha só, a proposta original, né, existia uma proposta original defendida pela Ancine e pelo governo, que essa contribuição seria de 6%. A nova proposta de relatoria do deputado Dr. Luizinho propõe 4%. As plataformas de streaming queriam 3%, né? E as entidades do audiovisual estão tentando defender aí 6% de um cenário ideal que seria de 12%. Olha quantos números a gente está falando. Eu queria que você contasse pra gente, Thiago, assim, pra gente ter noção desses números. Por exemplo, a gente tem exemplos de outros países. Qual que é uma cota ideal? Porque a gente está chorando por 6%. Exato. Então vamos lá. Acho que é importante a gente entender o que é esse Condecine, porque às vezes a gente fala desses números todos e a gente fala assim, nossa, mais imposto. Toda vez que eu falo sobre isso na internet e tudo mais, assim, sempre tem alguém para dizer assim, então você quer que a gente pague mais impostos, esse imposto que vai ser revertido para o consumo e que a mensalidade vai aumentar por causa desse imposto e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente entender o que é esse Condecine. Ele não é um imposto no sentido tradicional que a gente conhece. Ele é uma CID. E o que é uma CID? Uma CID é um tributo criado, né? A função desse tipo de tributo é que uma indústria financia a própria indústria. Então, o setor de combustíveis no Brasil tem uma CID de combustíveis. Tecnologia, existe uma CID de tecnologia. Então, a indústria fomenta a própria indústria. Então, a Condecine, ela é uma CID, ela é um tributo que ela é fomentada, ela é cobrada de todo o setor audiovisual. Então, o audiovisual, se você tem uma produtora, uma distribuidora, se você tem uma emissora de TV, se você faz filme publicitário para ser exibido em TV e cinema, enfim, todo mundo que trabalha no audiovisual no Brasil, que é registrado, que tem sua empresa regularizada, devidamente regularizada, paga a Condecine, é um tributo. E aí esse tributo varia de setor para setor, não existe uma taxa fixa para todo mundo, mas é um setor que o valor varia bastante. Em alguns contextos é um valor fixo. Enfim, tem uma série depende, se for curta-metragem é um valor X, se for longa é outra coisa, enfim. E só reafirmando, é um tributo que ele acaba voltando, né, voltando, exatamente. Pra indústria, então, não vai diretamente para o Estado, ele volta para a indústria, então a indústria acaba também se mantendo por causa disso. Ele alimenta o Fundo Setorial do Audiovisual, que é a fonte do cinema independente produzido no Brasil. Então, quando a gente vê, por exemplo, O Agente Secreto, que tá aí, a gente está discutindo se vai ser indicado ao Oscar e tudo mais, esse filme foi produzido com dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. Muitos filmes independentes, o Último Azul, muitos filmes, né? Tudo
são produzidos com o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. É um fundo importantíssimo, é um aparato importantíssimo para fomentar o cinema independente. Mas não é só para produzir filme. Acho que isso é importante a gente esclarecer aqui também. Esse dinheiro, como é que esse dinheiro é distribuído, né, para o Brasil inteiro? Através dos editais. Quando a gente ouve falar desses editais, dessas chamadas, dessas coisas todas, a gente está falando do Estado, através da Ancine, né, que vai criar mecanismos para distribuir essa verba de forma justa. Então a gente vai ter, por exemplo, editais para o cinema negro, para a gente fomentar o cinema diverso no Brasil. Então a gente vai ter um edital para pouquíssimos editais para o cinema negro, mas assim, a gente tem os arranjos regionais, por exemplo, os editais de arranjos regionais. Esses editais, eles servem para fomentar a indústria do cinema fora do eixo de São Paulo. Então é um dinheiro que vai para o Piauí, que vai para Pernambuco, que vai para uma série de estados do Brasil, para fomentar, para que as pessoas que trabalham com cinema nessas regiões consigam fazer seus filmes. Esses editais, eles também vão para núcleos de formação, então para formar novos profissionais. Eles são usados para preservação de acervo. Então, a Cinemateca aqui em São Paulo e tantas outras cinematecas espalhadas pelo resto do Brasil, elas precisam de recursos do Fundo Setorial de Audiovisual para que a gente consiga manter o acervo cultural cinematográfico no Brasil, para a gente conseguir preservar a história do cinema brasileiro. Então isso, eu estou dando alguns exemplos para a gente entender a importância desse fundo, que não é um imposto, no sentido de que a gente não está tirando dinheiro da educação para fazer filme. A gente tem, a própria indústria fomenta esse dinheiro. Para quem gosta dessa justificativa de o que isso muda, né, na vida das pessoas, porque as pessoas veem a cultura ainda como algo supérfluo, né? A gente está falando também de trabalhador, né? De pessoas que realmente estão movimentando a cultura. Sim. A gente tem você tem noção assim de quanto a gente movimenta de pessoas? Assim, olha, a gente tem cerca de 600 mil, mais de 600 mil postos de trabalho ao redor do Brasil. É um grupo muito diretos e grande. indiretos, assim, é muita gente. A economia do audiovisual, assim, segundo, a gente tem um valor aqui que é 23,5 bilhões de reais que movimenta, sabe? É um setor que é maior que o setor automobilístico no Brasil. Nossa, é importantíssimo. Ter noção desse Sabe? número. É muito importante, assim, são pessoas, é importante falar isso também, são pessoas que ganham, em média, 2 a 3 salários mínimos, sabe? A gente não tá falando dessas grandes celebridades, né? Dessas grandes figuras, que tudo bem, não tô criticando essas pessoas também não, mas aqui às vezes a gente vê no tapete vermelho, a gente vê... É uma pontinha do iceberg, tem um universo ali para viabilizar isso, o né? cinema, ele movimenta o setor de gastronomia, porque você precisa ter um catering ali para você ter um set de filmagem. Então, assim, movimenta setores enormes da economia, não é simplesmente o diretor, o roteirista e o ator. São muitas pessoas. Então a gente está falando de um fundo que é alimentado por esse tributo, que é a Condecine, que é cobrado do setor inteiro. Hoje não é cobrado da plataforma de streaming. Nenhuma plataforma de streaming paga. Elas pagam os impostos, elas operam aqui no Brasil e custeiam, né, sua operação no Brasil e pagam os impostos, de fato, de empresas normais que operam no Brasil. Elas fazem isso, tem disputa sobre isso também, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas, de uma forma geral, sim, elas pagam os seus devidos impostos. Mas como empresas de audiovisual, elas têm que pagar a Condecine. E elas sabem disso, porque quando uma empresa de fora do Brasil vem operar no Brasil, elas fazem um mapeamento. Elas não vêm aqui sem saber de nada. Elas chegam aqui e falam assim, vale a pena investir no Brasil? O que a gente vai ter que fazer para investir, para a gente abrir uma operação no Brasil? O segundo maior mercado de streaming do mundo, sabe? Mercado de consumo. Então, elas sabem que elas precisam investir, elas fazem um mapeamento do quanto de imposto elas têm que pagar, do que precisa para investir, como que é a lei trabalhista desse país, elas sabem. Então, não foi de surpresa que todo o setor paga, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Todo mundo paga. A Globo paga, sabe? Então, assim, a gente precisa deixar isso bem claro. Então, o que se pede, o setor, as entidades do audiovisual, pedem uma contribuição de 12%. Esse 12% é uma loucura, mas eu vou tentar destrinchar. Na França, a contribuição chega a 25%. Tem países da União Europeia onde tem lugar que chega a 30%, mas assim, na França a média é 25%. É meio diferente porque na França,
igual em muitos lugares do mundo, eles enquadraram o streaming dentro do marco regulatório de mídia. Então, o streaming não é uma coisa separada. O streaming ele tá dentro da TV por assinatura, tá dentro da Que é o TV que e faz tudo mais. sentido, como você estava falando, É. ainda mais nesse contexto de TV 3.0, né? E a Exatamente. gente ainda está discutindo tudo como se fosse Exatamente. separado. Então, na França, chega a 25%. A questão é 25% do faturamento líquido, eu acho. Tem uma diferençazinha, mas não tem desconto. Aqui no Brasil, o que está se propondo, as entidades do audiovisual pedem 12%. Até julho desse ano, quando a relatora do projeto era a Judith Fegali, se falava em 6% com desconto de 60%. Era 6% do faturamento bruto com desconto. Como é que é faturamento bruto com desconto? Mas beleza, era 6% do faturamento bruto com desconto de 60% para licenciamentos. O que é licenciamento? A plataforma de streaming ela vai lá e compra um filme, né, licencia um filme para colocar esse filme na plataforma. Se a plataforma investir um valor até um valor X, ela pode usar como justificativa essa coisa de que eu estou investindo aqui no cinema brasileiro também através de licenciamento. Então eu vou ter um desconto da Condecine de 60%. Então esses 6% já diminui consideravelmente porque você tem o desconto de licenciamento. Agora, o texto que está sendo discutido, né, que foi discutido que semana passada foi apresentado pelo novo relator, que é o Dr. Luizinho, do PP, fala em uma contribuição de 4%, uma alíquota de 4% com desconto de 70% para licenciamento. Só que esse 70% tem várias pegadinhas nesse 4% aí. Além de ser uma alíquota muito baixa, comparada com a França, que é 25%, e com o que o setor estava pedindo, que era de 12%, além de ser uma alíquota muito baixa, tinha esse desconto de 70%, e esse 70% podia ser aplicado também em produções próprias e em formação de profissionais. Então, à medida que você vai formando profissionais, você vai tendo desconto nessa alíquota. Tem várias pegadinhas aí. E eles falam que é uma produção própria brasileira, né? Mas a gente também tem pegadinhas, porque, por exemplo, tem sei lá, Cena, por exemplo, que é uma série que foi vendida como conteúdo brasileiro, mas ela é toda produzida lá fora. Tem atores brasileiros e tudo, mas não é bem assim, também tem como burlar. Então a gente acha que está financiando ali obras brasileiras, mas não necessariamente também, né? E é uma mudança no texto, que foi uma dessas últimas mudanças, é uma mudança significativa que foi feita no texto, que eles acrescentaram a ideia de produção brasileira, né? Então, toda política pública pro audiovisual brasileiro, né, desde a criação da Ancine, o próprio Fundo Setorial do Audiovisual, essa política pública toda ela foi desenhada para fomentar o cinema independente. Então, quem pega recurso do Fundo Setorial de Audiovisual são produtoras independentes. Não é a Globo, ou a Record, ou essas grandes holdings, assim. Essas grandes empresas, muito menos empresa estrangeira, né? Então, quem pega recurso, quem tem direito a pegar recurso do Fundo Setorial de Audiovisual são produtoras independentes. Então, eles abriram essa brecha para colocar obras brasileiras, para que as plataformas de streaming puderem ter um desconto lá da Condecine para financiar obras brasileiras. E aí, essa que é a pegadinha, porque obra brasileira é meramente qualquer obra de audiovisual produzida por uma empresa brasileira, independente ou não. Então, a gente abre uma brecha para que grandes empresas, que têm grandes canais de TV, possam pegar recurso público para fazerem suas obras, terem, no mínimo, um desconto, no mínimo, uma dedução fiscal bem generosa. Então, isso é um dos principais problemas desse texto atual, porque ele vai minando essa prerrogativa que é muito importante do desenho de política pública para o audiovisual brasileiro, que é essa ideia de que existe um fundo setorial, existe um fundo do audiovisual que serve para financiar a política pública para o audiovisual independente, que é justamente para aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, ela conseguir fazer seu filme.
E é muito importante a gente tocar nesse assunto também, Thiago, e fazer as pessoas entenderem o que é, afinal, a produção independente, né? Porque ela tá na semente ali de muita coisa que a gente vê se projetar, porque hoje, assim, né, o parâmetro de qualidade de projeção é o filme que vai pro Oscar, né? Sim. Sempre foi assim. A gente tem Sim. ao longo da história do cinema brasileiro os filmes que se destacaram por isso. Mas na semente de tudo isso tá a produção independente que continua movimentando o mercado e até garantindo essa projeção. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente valorizar, Certo. né, isso, da Certo. importância da nossa produção independente, porque é tão importante lutar por isso. Ótimo, ótimo você ter falado nisso. Assim, então, a gente está em 2025, o Brasil ganhou um Oscar esse ano, do filme dirigido pelo Walter Salles, um filme que não foi feito com dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual, e usou recurso público da França, mas uma parte, né? Mas é um filme que majoritariamente foi financiado de forma privada por um diretor bilionário, né? De uma família muito rica e tudo mais. E a gente ganhou o Oscar. Então, assim, a gente tem a possibilidade de hoje, de 2026, a gente ganhar um novo Oscar através de O Agente Secreto, que é um filme feito através do Fundo Setorial do Audiovisual, de um diretor que fez carreira com filmes financiados pelo Fundo Setorial de Audiovisual. Não só fez carreira, mas como é um diretor que, o Kleber Mendonça Filho, que ele construiu a sua linguagem através desses filmes. Então, a gente tinha um edital, até uns anos atrás, que era o Prodecine. Esse edital era justamente um edital de inovação e de construção de linguagem. Esses editais, eles existem para que, justamente, uma pessoa que consiga construir, né, uma pessoa que fez uma faculdade de cinema, que estudou cinema, que ela tenha a sua habilidade cinematográfica, que ela consiga construir sua linguagem, para que ela, no decorrer de anos, ela construa uma linguagem tão interessante que ela possa disputar um Oscar. Então, o Kleber Mendonça Filho, primeiro, que ele já provou o talento dele e tudo que ele faz há muito tempo, ele ganha prêmios no mundo inteiro e tudo mais, e agora ele está com esse filme que ganhou Cannes, né, que é um filme que está sendo falado no mundo inteiro, e como que ele conseguiu fazer esse filme agora? Depois de muitos anos, entendeu? Pois é, não é uma coisa que brota, não né? É uma coisa que surgiu, brota. Olha, a gente fez um filme incrível, surgiu um Não gênio de repente. Não é. Então, a política pública para o audiovisual, ela serve para muitas coisas e uma delas é isso, para permitir que uma pessoa que não vem de uma família rica, que não não ganhou tudo de mão beijada, mas que fez uma faculdade pública ou privada, ou sei lá o quê, e ela possa fazer o seu filme e ela possa disputar em pé de igualdade com alguém que veio de uma família, entendeu? É para isso que serve. Então, esses editais e essas discussões todas, elas são importantes para a gente construir linguagem. Estou falando nesse sentido, né, da pessoa construir a sua linguagem, mas é importante a gente falar que é o cinema independente que inova. A inovação, ela vem do cinema independente. É a inovação que transforma a linguagem da arte. A verdadeira inovação, a né? verdadeira que a gente inovação. Tá falando que não é exatamente a tecnologia, as big techs, mas a criatividade humana, né? A representatividade exatamente. Também. Então, quando a gente fala, assim, muita gente fala isso, e é uma grande mentira, assim, mas existe sempre esse papo de que filme brasileiro é tudo igual. Filme brasileiro é só isso, filme nacional é só desgraça, ou é só isso, aqui. Sempre tem esse papo de que só existe um cinema brasileiro. Não é verdade, é mentira e tudo mais. Mas se a pauta, né, se a gente está discutindo um cinema heterogêneo, um cinema que permite, né, onde seja possível contar diferentes histórias, a gente só consegue fazer isso se a gente fomentar o cinema independente. Se a gente permitir que alguém do Acre, como foi os meninos lá que fizeram Noites Alienígenas, possam fazer um Noites Alienígenas, entendeu? A gente precisa... A política pública ela é desenhada para isso. A gente pode criticar a política pública. Não estou falando que a política pública ela é perfeita e não pode falar um ai dela. A gente pode criticar no sentido da gente elaborar uma política pública que seja melhor, que fomente mais, que permita que mais filmes diversos, que mais filmes diferentes sejam feitos. Se a gente coloca tudo na mão de uma plataforma de streaming, ou do setor do streaming, a gente vai
a gente corre o risco de homogeneizar, porque a gente está trabalhando com a ideia de algoritmo. A gente não está trabalhando de filme que é feito para pessoa. A gente está trabalhando para algoritmo, sabe? A gente está trabalhando para... E essas empresas, elas têm uma série de restrições de linguagem. O filme tem que ser filmado com esse tipo de câmera, tem que ser iluminado com esse tipo de luz. Tem uma entrevista interessantíssima do Karim, que é um diretor cearense maravilhoso, falando disso, assim, que hoje ele chega numa mesa de edição, né, num lugar para montar um filme, para fazer um tratamento de cor, e já chega um tratamento de cor meio presetado, porque é esse tratamento aqui que vai funcionar bem no algoritmo de tal plataforma. E lembrando que era promessa de liberdade, de sair da audiência de TV, a gente cai na mesma coisa de novo. E né, elas têm uma forma, você tem que filmar desse jeito, tem que usar esse tipo de câmera, tem orientações específicas. Parâmetro de sucesso também, né? Do parâmetro que é o de sucesso, que pode ser um filme que em outra situação, né? Um conteúdo que em outra situação performaria bem, mas também tem essa lógica de consumo rápido, dos números na primeira semana, também tem tudo isso pra gente levar em consideração. Exatamente. Né? Você falou mais cedo do Homem com H, o Homem com H ele passa por isso também, porque ele ficou 45 dias exibido em sala de cinema. Esse número, 45 dias, ele não está ali à toa, ele está ali porque já tinha o contrato de licenciamento para ele entrar na Netflix. Já estava tudo certo. E esse número 45 dias é um número importado de fora, porque 45 dias é a janela, é o padrão de janela dos Estados Unidos. Então o filme vem pra cá, ele é exibido em pouquíssimas salas de cinema. Vem pra cá não, né? O filme estreia no Brasil, é exibido em pouquíssimas salas de cinema. Na primeira semana já vai saindo, já começa a sair. Não é exibido em praticamente nenhum lugar do interior do Brasil, vamos dizer assim, se não for nas grandes capitais. E olhe lá, porque são poucas capitais também que estavam exibindo esse filme em horários realmente competitivos. E ele estava lá com esse padrão de janela de exibição. O filme não teve tempo, não teve estrutura que permitisse dele construir mais público. Ele estava vindo numa crescente. Mesmo com esse boicote, mesmo com a diminuição do número de salas, ele estava vindo numa crescente, estava sendo falado, estava sendo discutido. As pessoas estavam falando do filme. De repente, o filme, em 45 dias, acabou agora só no catálogo. E aí isso é vendido como democratização. Mas, na verdade, se a gente for olhar... Porque agora eu não vou ter esse número aqui direto na minha frente, porque esse assunto só me veio agora. Mas, assim, a gente precisa ter uma noção básica de que o Brasil inteiro não assina Netflix, ou Prime Video, ou HBO. O streaming não democratiza o acesso. Pelo contrário, está cada vez menos democratizando, porque a gente vai tendo... As mensalidades estão ficando mais caras, para você consumir sem anúncio é mais caro ainda. Então, a coisa não está democratizando. Tá na Netflix, agora todo mundo pode ver. Todo mundo quem? Né? Pois é. Sabe? E assim, né, pensando já em amarrar, né, todos esses temas pra gente indo pro final, né, Thiago, isso tudo me remete muito a uma disputa de poder em todos os sentidos, né? Você fala também muito da importância da gente olhar para a cultura como algo fundamental. Hoje a gente fala muito, por exemplo, de perda do soft power dos Estados Unidos, que não é bem assim, né? Mas na prática você vê outros atores. Então você vê, por exemplo, o mercado coreano também dominando muito essas narrativas. A própria China. A China. Então a gente está falando também sobre quem aparece, né? Que narrativas a gente escolhe ou acaba sendo... que acabam chegando pra gente, como a gente constrói a nossa visão de mundo, como a gente está no mundo. Então essa, no fundo, é uma discussão muito importante, porque fala também sobre poder e como esse poder continua se perpetuando, né? Isso é importantíssimo a gente lembrar, porque a gente está discutindo uma pauta que não tem exatamente um apelo popular, vamos dizer assim. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de transformar isso numa pauta onde todo mundo está discutindo, mas deveria porque os nossos hábitos de consumo, né, o nosso entretenimento tem essa ideia do espelho, né, do cinema como espelho, do próprio entretenimento como espelho, né, da gente se ver em tela, que é muito importante. Mas, além disso, que é importante também, né, além disso, a gente precisa discutir cultura, mídia, audiovisual como algo que atravessa as demais pautas. A gente não está falando de uma lista de pautas, né, onde a gente tem algo muito importante lá em cima
e as pautas vão perdendo importância à medida que a gente vai descendo a lista. Então, sei lá, saneamento básico é muito importante. A gente não pode discutir saneamento básico se a gente não está falando de cinema antes. Sendo que, na verdade, o cinema, a cultura, ela atravessa todas as pautas, porque a cultura, ela acaba sendo a interface, uma das interfaces como a gente... Uma interface muito importante, inclusive, uma interface de como a gente acessa essas pautas que supostamente são mais importantes. Então, a cultura ela não está isolada da saúde, a cultura não está isolada da educação, da economia. A gente viu os números aqui, como que o cinema é um setor importantíssimo para a economia brasileira, mas não é tratado com a devida importância. A gente está vendo agora, né, o Trump lá nos Estados Unidos, ele taxou em 100% os filmes estrangeiros. Ele não fez isso meramente porque ele não gosta de estrangeiro. Possivelmente ele não gosta de estrangeiro mesmo, assim. A gente sabe as coisas que ele fala, mas a questão não é simplesmente, não foi da cabeça, eu decidi que eu quero taxar filme estrangeiro. Ele está tratando o cinema como um espaço de disputa de poder, de hegemonia, disputa de poder, de poder geopolítico. Então, o cinema é algo muito importante nos Estados Unidos. Sempre foi, se não fosse tão importante, não seria tão financiado pelo Estado como é lá. O cinema de Hollywood é quase que completamente financiado pelo Estado. E a gente pode dizer que é a principal fonte, né, o principal carro assim de manutenção de poder dos Estados Unidos para o mundo todo, né? Exatamente. Então, a gente precisa tratar as discussões sobre mídia, cultura, sobre audiovisual como parte das discussões políticas. Toda essa discussão do streaming surgiu, né, nesses últimos meses, no contexto de tarifaço, no contexto de onde a gente fala sobre um Brasil soberano, onde a comunicação do próprio governo é falar que o Brasil é soberano, e o Brasil ele tem que ser soberano em todas as questões, em todas as disputas. E a cultura e o cinema é uma parte muito importante. A gente está falando de plataformas de streaming, elas são plataformas de tecnologia, elas são empresas de tecnologia também. Elas usam, elas extraem dados da gente. Quando o algoritmo é super agressivo. A gente assiste, tem uma série de matérias, de reportagens, de pesquisas que mostram a quantidade de dados que todas essas plataformas extraem da gente. E a gente nem sabe direito o que está acontecendo. Extrai para quê? Vende para quem? Faz o que com esses dados? É só para alimentar o algoritmo ou tem mais? A gente nem tem essa discussão. A discussão sobre direito patrimonial, direito autoral, assim, isso é muito importante para a gente discutir. Isso não é só uma parte isolada do debate político. Isso está integrado ao debate político. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de data center, né? A internet, a gente está falando de integrar a televisão à internet. Tá, isso é uma questão que está sendo discutida agora. A internet, ela não existe numa nuvem. A nuvem, ela não está separada. A nuvem, ela usa infraestrutura. A nuvem, ela precisa de minério. A nuvem, ela precisa de água, de recursos naturais. E aí, de onde que vem esse recurso? Qual que é o recurso natural que está sendo usado para abastecer o catálogo de uma plataforma de streaming? Eles vão construir data center no Brasil? Não, tá, usa o servidor lá de outra empresa lá. Que empresa é essa? Sabe? Então, a gente precisa discutir tudo isso. As coisas que a gente assiste não são meramente as coisas que a gente assiste. Elas são muito mais. Importantíssimo esse papo, Thiago. Deu para a gente ter muita noção, né, da importância dessa discussão. A gente espera que esse papo consiga esclarecer, né, muitos desses assuntos para o nosso público. Te agradeço por essa conversa. Consegui entender muito melhor. É um tema difícil, mas muito fundamental, né? Acho que você conseguiu destrinchar bastante pra gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Luana. Foi um prazer estar aqui com você de novo e tô sempre aí. É isso. Gente, muito obrigada também pela sua audiência. Aproveito para te lembrar que sempre tem programa novo de segunda a sexta, tanto na Rede TVT quanto no nosso YouTube, no YouTube do Brasil de Fato, você assiste a gente às 7 da noite. Na Rádio Brasil de Fato é um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau!